Em 27 de fevereiro de 2020, um streamer gringo estava jogando no Hypixel. Naquela ocasião, ele estava simplesmente fazendo um parkour. É muito comum nos servidores multiplayer de Minecraft ter algum canto específico para que os jogadores passem aquele tempo ocioso simplesmente realizando saltos. Só que de repente, esse streamer foi simplesmente desconectado do servidor. Alguém estava acessando a sua conta de outro lugar do mundo, então o sistema de segurança do Hypixel simplesmente desconectava ele, já que não pode haver duas pessoas usando a mesma conta simultaneamente. E mesmo que ele reiniciasse o Minecraft, ele recebia a mensagem de sessão inválida. Todos os espectadores que estavam acompanhando a live foram à loucura, porque como aquilo poderia estar acontecendo? Será que alguém invadiu a sua casa e acessou seu computador enquanto ele estava dormindo? Ninguém sabia exatamente o porquê daquilo. Na mesma época, um outro streamer gringo chamado FitMC sofreu o mesmo ataque. Ele estava ao vivo jogando no servidor quando de repente foi desconectado. E isso aconteceu novamente centenas de vezes com centenas de outras pessoas. Para ser mais exato, isso ocorreu aproximadamente 126 milhões de vezes. Hoje nós vamos descobrir como 126 milhões de contas ficaram vulneráveis por conta de um grupo de hackers. Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está no Ei Nerd. Já me siga no Instagram, é @eimine77, está na tela e na descrição. Bom, se você tem Minecraft original, é provável que você já tenha tentado entrar em um servidor de Minecraft e visualizado em sua tela uma mensagem de sessão inválida por falha no login. Acontece que toda vez que você entra na sua conta Minecraft, o jogo envia suas informações para o banco de dados da Mojang. Seu nick, senha, data e hora de login são armazenados em um banco de dados seguro da empresa. Isso ocorre para que você possa receber um ID de sessão única. E esse ID é basicamente uma espécie de chave especial que informa aos servidores, como o próprio Hypixel, de que você é realmente o dono daquela conta, que você é um jogador único, porque no mundo inteiro só pode existir um nick igual ao seu. E essa é uma maneira válida para que os servidores saibam que você é legítimo, sem precisar saber sua senha ou nickname, porque como vocês sabem, no Minecraft pirata você pode escolher qualquer nick que você quiser, só que você jamais conseguirá conectar em servidores por não ter o ID de sessão de login correto. Mas agora, você já pensou se sempre que você jogasse multiplayer, terceiros ficassem sabendo de dados seus confidenciais? Pois é, no finalzinho de fevereiro de 2020, pessoas descobriram como obter o ID de sessão única dos jogadores. Dessa forma, eles podiam intermediar a conexão e entrar em servidores como se fossem os donos oficiais da conta. E bem, esse foi o início de um enorme caos na comunidade de Minecraft, afetando todos os jogadores do jogo até aquele momento, não importando quão forte ou complicada fosse sua senha. Não havia nada que os jogadores pudessem fazer para evitar as invasões. Na época, os hackers acabaram encontrando uma falha no sistema de autenticação do game. Aquilo tinha passado despercebido por anos, mas permitia que eles fizessem login em qualquer conta registrada na história, mesmo sem saber das informações mais importantes como e-mail ou senha. Hoje eu quero explicar um método genial que deixou milhões de contas comprometidas, inclusive a conta de youtubers e streamers. Claro que isso chegou também a acontecer com jogadores brasileiros, só que em escala muito menor. Os invasores gringos não conheciam tantos nicks brasileiros para assim realizar esse golpe tão vulnerável. Os principais alvos eram pessoas famosas ou pessoas com poder dentro dos servidores, e eu já vou explicar para vocês. Só que espera, parece que 20% do público que acompanha o canal é feminino. A cada 5 pessoas, apenas uma delas é mulher. Se você tem uma namorada ou irmã, manda esse vídeo pra ela e peça que ela se inscreva. E relaxe que o Super LOLzão não vai pegar o contato de ninguém. Vamos apenas aumentar esse número e lutar contra a desigualdade. Parte 1. As invasões. Bem, quanto mais famosa a pessoa fosse, maior é a chance de tentar invadir a conta dela. Por isso, os streamers e youtubers foram as primeiras pessoas afetadas. E as pessoas que conheciam essa técnica poderiam em alguns segundos entrar no Dream SMP, por exemplo, na própria conta do Dream ou do Technoblade. Claro que para isso seria necessário o endereço de IP, porém, vocês sabiam que já descobriram a sequência alfanumérica que dá acesso ao servidor? Pois é, no Reddit e outros fóruns da internet, diversos jogadores já compartilharam a descoberta. A única coisa que impede os jogadores de entrarem na maior série quadrada do mundo é a whitelist. Porém, estamos falando de 2020. Surpreendentemente, nessa época Dream não era tão conhecido e nem ao menos existia sua série RPG. Pois é, levou apenas um ano para o Dream ficar mundialmente famoso. Mas enfim, só mencionei esse fato para que vocês tivessem noção da gravidade que era esse vazamento de dados. Outra coisa interessante que poderia ser feita era entrar em um servidor com a conta do dono. Eventualmente, é provável que essa conta tenha OP, e então o invasor teria acesso a tudo. Ele poderia inclusive explodir as construções do lobby usando TNT ou até mesmo construir uma pixel art em homenagem ao Free Fire. Sim, isso aconteceu. Não a parte da pixel art do Free Fire, mas entraram sim nos servidores usando a conta dos ADM e dessa forma conseguiram grifar praticamente tudo usando comandos e muita lava. Por conta disso, vários servidores tiveram que ficar offline durante alguns dias.
Felizmente, nenhum dos principais servers foram afetados porque eles devem ter uma segunda camada de segurança. É possível que os ADM do Hypixel precisam usar algum comando com mais uma senha para assim ter acesso às permissões especiais, meio que uma verificação de 2 etapas. Ah, mas Léo, até agora parece que apenas jogadores famosos e ADMs foram afetados. Mas calma, não vamos nos precipitar. As contas de jogadores comuns também foram atingidas por invasores que queriam jogar multiplayer usando algum tipo de cheat. Voar, ver através das paredes, bater de mais longe e até fome infinita são coisas proibidas em qualquer servidor multiplayer. Mas para alguém que pode ter qualquer conta em alguns segundos, obedecer regras não seria um problema. Existe também um servidor anárquico chamado 2B2T, o mais antigo e famoso do mundo, onde existem facções e uma disputa super acirrada. Há até alguns jogadores que ganham dinheiro na vida real vendendo itens dentro do mapa. E com essas invasões de contas, vários jogadores foram usados de cobaia e assim perderam toda a sua riqueza acumulada dentro do jogo em alguns segundos. E até mesmo chegaram a vazar as coordenadas de bases confidenciais de modo a destruir alianças. Teve até um jogador do Hypixel que perdeu 20 milhões de moedas e comentou sua tristeza no fórum do servidor. Bem, até que percebemos que o estrago dentro do jogo já é imenso. Foi um caos total e na época os youtubers e streamers estavam com medo por serem os mais vulneráveis. Isso porque os invasores precisavam apenas de um nome e de um rosto. Lembra bastante aquele anime lá, o Death Note, mas lembre que o Superlazão não curte otakus, então por favor não mencione esse fato. Cada conta existente na época foi afetada, portanto 126 milhões de pessoas ficaram vulneráveis. Uma vez que o invasor descobrisse o seu ID de sessão única, não importava quem você fosse, você estaria sensível. Parte 2. O método. As primeiras suspeitas eram que através do endereço de IP de internet do usuário, poderia se obter o ID de sessão única do jogador. Entretanto, Superlauzão não quis testar isso, já que ele não gostaria de ir para a cadeia. Mais tarde, descobriu-se que a Mojang não verificava se aquele ID de sessão única era verdadeiramente correspondente ao nick. Isso quer dizer que por mais que meu nick fosse A-Mine, se eu estivesse com o ID de sessão única do Resident Evil, eu poderia entrar nos servidores com a conta dele. Mas então, como os invasores descobriram o ID de sessão única das pessoas? Bem, a Mojang deixava público por causa de um vazamento de dados. Sim, é de capotar o Corsa. A Mojang não guardava esses dados tão importantes de forma segura, e isso passou desapercebido por anos. A Mojang ainda aceitava que as pessoas usassem um launcher antigo, mesmo já tendo versões novas e realmente seguras. Então, por exemplo, o launcher do Minecraft estava na versão 2.7, mas os jogadores ainda podiam entrar usando a versão 1.3, que era de anos anteriores. Esse vazamento comprometeu a conta de todos os jogadores até que as pessoas descobrissem o quão perigoso isso poderia ser. Ainda é um mistério como isso realmente começou, mas essencialmente existiu uma forma de descriptografar o token. Na chave de conexão, podemos visualizar números e letras tendo um total de 17 caracteres. E catapimbas, meu. Uma vez que esses dados foram vazados por um banco da Mojang não tão seguro assim, foi possível fazer clients e launchers que decodificavam as informações de qualquer nick de forma automática e baseada nas próprias informações da Mojang. Mas vamos admitir, era engraçado ver os streamers tentando lutar contra os hackers ao vivo, eles desconectando e conectando várias vezes sem saber o que estava realmente acontecendo, sendo chutados de suas próprias contas por outra pessoa em outro lugar aleatório do mundo. E mesmo que a senha fosse trocada, isso não adiantaria, não havia absolutamente nada que os jogadores pudessem fazer. Parte 3. O arremate. Todavia, havia algo incompleto nesse método. Para invadir a conta das pessoas nos servidores, você usa o ID de sessão válido e não o e-mail e a senha. Portanto, as informações vazadas apenas possibilitavam que você jogasse no modo multiplayer como se fosse a pessoa, ou seja, com seu nick, itens e moedas. Mas as principais informações de login real estavam protegidas e não foram expostas. Assim, nenhum invasor poderia mudar a senha e os jogadores não corriam risco de serem roubados. E surpreendentemente, em março, a Mojang já tinha implementado uma solução que corrigiria o problema. Isso ficou disponível por apenas 2 dias. Com essa informação, descobrimos então por que o estrago não foi tão astronômico. 48 horas não foi tempo suficiente para que isso se popularizasse tanto, e apenas um grupo de pessoas restrito sabia do método. A Mojang nunca emitiu uma declaração oficial sobre isso, porque provavelmente não queria assustar o seu público. Talvez isso possa ter sido um pouco de falta de transparência também, mas tranquilo. Caso esse bug estivesse disponível até os dias de hoje, comenta aqui qual conta você invadiria e o que você faria. Eu provavelmente entraria na conta do Technoblade para farmar batatas e ajudá-lo. Enfim, se você gostou do vídeo, considere apoiar com seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço e fiquem bem.